Você já percebeu como a mente é capaz de transformar pequenas incertezas em verdadeiras tempestades? Às vezes, basta uma possibilidade, um "e se", para que a cabeça comece a criar um roteiro completo de tragédias que ainda nem aconteceram. E o pior, a dor que sentimos nesses momentos é real, mesmo que o motivo ainda não exista. Esse é o preço de viver preso ao futuro, tentando controlar aquilo que nunca esteve nas nossas mãos. Imagine alguém deitado à noite, encarando o teto. O coração acelera, a respiração pesa, o corpo sente o peso de um medo que não tem forma. Essa pessoa não está sofrendo pelo presente, está sofrendo por algo que a mente inventou. É como se estivesse ensaiando uma queda antes mesmo de subir a escada. E quanto mais ensaia, mais acredita que vai cair. É assim que o sofrimento se repete, mesmo quando nada aconteceu. O estoicismo chama isso de desperdício da alma. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando a mente se antecipa ao sofrimento, ela o vive antes da hora e, às vezes, o multiplica até o ponto de se tornar insuportável. O problema é que o corpo não distingue o que é real do que é imaginado. Ele reage da mesma forma. Por isso, tanta gente vive exausta, ansiosa e desconectada do agora, lutando batalhas que só existem dentro da cabeça. Mas existe uma saída. Não se trata de pensar positivo, nem de enganar o próprio medo. A saída está em compreender o mecanismo que alimenta esse sofrimento antecipado, enxergar de onde ele vem e substituí-lo por uma presença firme e lúcida diante da vida. Isso exige coragem, porque significa abrir mão da ilusão de controle. Significa olhar para o desconhecido e dizer: eu não sei o que virá, mas sei quem eu quero ser quando vier. Este vídeo não é sobre eliminar o medo, é sobre aprender a não ser controlado por ele. É sobre transformar preocupação em preparo e ansiedade em clareza. O que você vai ouvir aqui pode parecer simples, mas se aplicado de verdade, muda o modo como você lida com tudo, da perda ao fracasso, do amor ao trabalho. Hoje você vai entender por que sofre antes da hora, o que isso revela sobre seu modo de pensar e como quebrar esse ciclo. Porque o sofrimento não vem dos eventos, e sim da forma como interpretamos o que ainda nem aconteceu. E se você tiver coragem de enfrentar essa verdade, vai descobrir o poder que existe em permanecer calmo diante do que não pode ser previsto. Tudo começa com uma ideia pequena, uma suposição. Um pensamento que passa rápido, mas deixa um rastro. E se der errado? E se eu perder? E se algo acontecer? A mente pega essa fagulha e transforma em fogo. Cria imagens, sons, diálogos, sensações. Em segundos, você está dentro de um filme mental, assistindo ao pior acontecer e sofrendo como se já fosse real. Esse é o mecanismo invisível do sofrimento antecipado. Ele nasce da tentativa de se proteger do futuro, mas acaba sendo a causa do próprio tormento. A mente acredita que, se imaginar o pior, vai estar preparada. Mas o que acontece é o contrário. Ela vive a dor antes do tempo e enfraquece o presente. É como treinar o corpo para lutar uma guerra que talvez nunca exista, gastando toda a energia antes do primeiro golpe. Marco Aurélio escreveu que a dor futura é apenas uma opinião sobre algo que ainda não existe. Isso significa que o sofrimento que sentimos antes da hora é uma escolha, inconsciente, mas uma escolha. Quando deixamos o pensamento girar em torno de possibilidades ruins, alimentamos o medo como quem joga lenha em uma fogueira. E o medo, uma vez aceso, exige mais combustível. Ele não se sacia, ele cresce. É assim que nasce o ciclo. O medo cria imagens, as imagens geram emoção, a emoção reforça o medo. E quanto mais o corpo reage, mais a mente acredita que o perigo é real.
Não é preciso que algo aconteça para que o corpo entre em pânico. Basta imaginar com intensidade suficiente. É por isso que tanta gente vive cansada, distraída, com o peito apertado e a mente inquieta. Estão vivendo no futuro, tentando resolver o que ainda não existe. Mas o que sustenta esse mecanismo é um engano mais profundo. A crença de que é possível controlar o que virá. Queremos prever cada passo, evitar toda dor, antecipar toda falha. Só que o controle é uma miragem. Quanto mais tentamos dominar o amanhã, mais perdemos o agora. E é justamente no agora que existe força, ação e liberdade. A maioria das pessoas acredita que sofre por medo do que pode acontecer. Mas o medo é apenas o sintoma. A causa está em outro lugar, na obsessão por controlar aquilo que nunca foi possível controlar. Esse é o verdadeiro combustível da ansiedade. A tentativa de prever, manipular e garantir um futuro que, por natureza, é incerto. Desde cedo, aprendemos que segurança é o mesmo que controle. Controlar as notas, o corpo, o relacionamento, o destino. E quando algo escapa, o desespero surge, porque no fundo não fomos ensinados a lidar com a instabilidade da vida, mas a combatê-la. O problema é que o mundo não obedece às nossas vontades. A realidade é selvagem, indiferente, imprevisível. E quanto mais tentamos moldá-la à força, mais ela nos mostra o contrário. A ansiedade nasce exatamente desse atrito entre o que queremos controlar e o que está fora do nosso alcance. É a resistência diante do inevitável. É o impulso de segurar a água com as mãos, acreditando que se apertar mais forte, vai conseguir. Mas quanto mais força colocamos, mais rápido ela escapa. Sêneca alertava que aquele que teme o futuro sofre antes da hora e sem razão. Isso não é poesia antiga, é ciência do comportamento. O cérebro humano busca previsibilidade e, quando não a encontra, cria cenários para tentar recuperá-la. Só que esses cenários são ficções, e quanto mais vivas, mais elas alimentam o medo. A mente acredita estar se protegendo, mas está se punindo. A ilusão do controle se infiltra nas pequenas coisas. Você tenta controlar a opinião dos outros, as reações do seu parceiro, o rumo da sua carreira, o comportamento dos colegas. E quando percebe que não pode, o corpo reage com tensão, raiva, ansiedade. Você não sofre pelo evento, mas pela frustração de não ter poder sobre ele. A sabedoria estoica ensina que a serenidade começa quando distinguimos o que está sob nosso domínio daquilo que não está. Essa distinção parece simples, mas exige disciplina mental para ser vivida. Porque o ego quer interferir em tudo. Ele quer garantir que as coisas saiam como deveriam. Só que o mundo não se curva às nossas expectativas. Quando a mente se perde no futuro, o corpo se torna uma sombra do agora. Você pode estar fisicamente presente, mas internamente está em outro lugar, tentando resolver o que ainda não aconteceu. Essa desconexão é o que te esgota, te distrai e te faz sentir que a vida está passando rápido demais. O estoicismo chama isso de ausência de si. E a única cura para essa ausência é o retorno deliberado ao momento presente. Viver o agora não é um slogan, é uma prática rigorosa. É o exercício de trazer a atenção, repetidas vezes, para o que está diante de você. Marco Aurélio dizia: limite-se a este instante. Ele sabia que o sofrimento futuro só tem força enquanto encontra espaço na consciência. O instante presente é o único território onde você tem poder real. Fora dele, tudo é especulação. Mas há um detalhe que a maioria ignora. O presente não é apenas um lugar de descanso, é um campo de ação. Não basta aceitar o agora, é preciso agir nele com clareza. A mente ansiosa tenta agir no futuro, e é por isso que se perde. O sábio age no presente, porque entende que o futuro é consequência do que faz agora.
Observe como o foco no presente muda tudo. Quando você se concentra em respirar, a mente perde terreno. Quando você se dedica a uma tarefa, mesmo simples, o medo se dissolve. Não porque desapareceu, mas porque você retirou o alimento que o sustentava, a atenção. A atenção é a energia vital da mente. Onde ela se fixa, a realidade cresce. Se você a entrega ao amanhã, o amanhã te consome. Se a devolve ao hoje, o hoje se fortalece. Os estoicos não pregavam indiferença, e sim presença. Estar presente é enxergar a realidade com nitidez e agir segundo a razão, não segundo o impulso. É sentir o medo, mas não deixar que ele dite suas escolhas. É perceber a incerteza, mas não se paralisar diante dela. É agir de modo alinhado com seus princípios, mesmo quando o desfecho é incerto. Sempre que perceber sua mente criando cenários futuros, diga mentalmente: isso é apenas uma imagem. E volte sua atenção para o que é tangível, o corpo, a respiração, o som à sua volta. Você está treinando o cérebro a diferenciar o real do imaginado. A cada retorno, você enfraquece o ciclo da ansiedade. Quando você começa a se libertar do sofrimento antecipado, algo curioso acontece. A própria mente tenta te puxar de volta. Ela resiste, questiona, argumenta. Mas e se realmente acontecer? Não pensar nisso é ser irresponsável. Eu só quero me preparar. Essa resistência é o último reduto do medo. E entender isso é crucial, porque é aqui que muitos desistem e voltam ao velho ciclo. A mente teme perder o controle, mesmo que esse controle seja apenas uma ilusão. Ela prefere o desconforto conhecido à incerteza do novo. Por isso, cria justificativas sofisticadas para manter você preso à preocupação. Faz parecer que sofrer é uma forma de se proteger, que pensar no pior é um jeito de se preparar. Mas isso é um engano refinado. O medo se disfarça de prudência e a ansiedade veste a máscara da responsabilidade. O sofrimento antecipado não prepara, apenas desgasta. Ele consome a energia que você poderia usar para agir de fato. Enquanto a mente imagina 1000 tragédias, o tempo passa e o presente se deteriora. Marco Aurélio advertia que o obstáculo à ação avança a ação. Isso significa que cada vez que o medo tentar te paralisar, é exatamente ali que você deve agir. A resistência mental é o sinal de que você está no caminho certo. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Se você quer vencer o sofrimento antecipado, precisa escolher um norte, a serenidade. E lembrar que a serenidade não nasce da ausência de problemas, mas da capacidade de enfrentá-los sem perder a razão. Quando o medo vier, não fuja. Observe, questione, acolha o desconforto, mas não se ajoelhe diante dele. A transformação começa quando você decide não apenas compreender, mas agir. Pensar sobre o sofrimento antecipado não muda nada se você continuar vivendo no futuro. Cada momento em que a mente cria cenários, você tem duas escolhas: alimentar o medo ou usar esse instante para construir controle real sobre sua vida. O estoico escolhe o segundo caminho. O compromisso com a ação presente significa viver de acordo com seus princípios, mesmo quando tudo ao redor é incerto. Não é sobre evitar problemas, mas sobre responder a eles com clareza e virtude. É agir sabendo que o futuro é incerto, mas que sua reação ao que vier depende de você. Essa consciência muda o poder do medo. Ele deixa de dominar e passa a orientar. Uma prática poderosa é a revisão diária. No final de cada dia, observe os momentos em que a mente se perdeu no futuro. Questione: o que era real? O que foi criado pela imaginação? Ao fazer isso, você cria consciência e reduz o espaço do sofrimento antecipado. Cada reflexão fortalece a disciplina mental e torna o retorno ao presente mais natural.
Outra prática é o microcompromisso. Escolha pequenas ações que você sabe que estão sob seu controle e execute-as com atenção total. Pode ser algo simples, como organizar uma tarefa, praticar respiração consciente ou cumprir uma rotina que você determinou. O efeito não está na tarefa em si, mas no exercício de reforçar o domínio sobre sua mente e suas escolhas. O estoicismo ensina que não é o evento que define o homem, mas a postura que ele mantém diante dele. Ao aplicar essas práticas, você constrói imunidade emocional. O sofrimento deixa de ser automático e passa a ser analisado, compreendido e direcionado. Você aprende a observar o medo, mas não se ajoelha diante dele. Você transforma a ansiedade em preparação, dúvida em clareza, preocupação em ação. A mente voltará a criar cenários, resistirá à mudança, tentará controlar o incerto. Mas a prática diária cria uma nova referência. O presente é seguro, o futuro é um território de oportunidades e o sofrimento só existe quando você permite. Cada instante em que você escolhe a presença sobre a antecipação é uma vitória, e a soma dessas vitórias constrói liberdade interior. O encerramento deste aprendizado é simples. O poder está no presente. Tudo o que você pode controlar, influenciar e transformar acontece agora. Cada momento de atenção plena, cada exercício de consciência, cada ação guiada pela razão, constrói liberdade interior. Você não pode eliminar o futuro, mas pode escolher como enfrentá-lo. A serenidade não é a ausência de desafios, mas presença diante deles. Pense em tudo o que foi dito como um mapa. Ele não remove os obstáculos, mas te mostra o caminho através deles. Quando o medo surgir, observe sem se deixar levar. Quando a mente criar cenários imaginários, aplique o exame da realidade e o controle da atenção. Quando sentir resistência interna, lembre-se de que ela é sinal de crescimento. E, acima de tudo, mantenha o compromisso com a ação presente. O sofrimento por aquilo que ainda nem aconteceu só existe quando você permite. Hoje, você tem a oportunidade de quebrar o ciclo. Não amanhã, não quando as condições forem perfeitas. Agora, escolha o presente, domine sua mente, transforme a ansiedade em ação. A liberdade interior é conquistada instante a instante e cada momento é irrepetível. Use-o para se fortalecer, para viver com clareza, para ser dono do seu próprio destino.